Olá, queridos, tudo bem? Eu vou fazer esse rápido vídeo para explicar para vocês, que eu creio que essa é uma dúvida, se não de todos, ao menos da maioria, como é que eu delimito o tamanho do texto que eu devo estudar no meu dia a dia e o texto para esse trabalho que eu preciso entregar, né? Como é que eu vou conhecer onde o texto começa e onde ele termina, onde começa um outro assunto? Então eu abri o meu software, a Bíblia que eu uso no meu computador, que é essa aqui, Olive Tree, que é uma Bíblia muito boa, e deixa eu abrir aqui para vocês em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Vamos lá, como exemplo, né? Note a primeira frase de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o autor ele vai agora argumentar sobre os atos criacionais de Deus. O que Deus criou. E note que todo o capítulo primeiro, no final de cada dia, o final de cada dia termina com a expressão e viu Deus que a luz era boa. Então, olha só, no primeiro dia, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Ok, tá certo? Houve tarde e manhã, assim termina o primeiro dia, tá certo? Note, começa no versículo 6, o segundo dia. Deus separa o firmamento das águas e termina com e viu Deus que isso era bom. Aí começa o terceiro dia, a terra produzindo as plantas, as árvores e terminando com viu Deus que isso era bom, tá certo? Note que isso aparece o tempo todo no livro de Gênesis capítulo 1. Viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom. No final do sexto dia, Deus criou homem e mulher, e note que a expressão se repete com uma leve diferença, justamente para mostrar que o ser humano é diferente de todos os animais. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Talvez, se você estivesse lendo isso aqui de maneira superficial, chegaria à conclusão que os atos criadores de Deus terminam no primeiro dia. Mas olha só que o capítulo 2 começa ainda relacionando com o capítulo 1. Assim, pois, essa conjunção aqui, pois, está ligando o capítulo 2 com todo o capítulo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Que exército significa toda a criação de Deus, né? E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, note que ainda não terminaram os atos criacionais de Deus. Deus criou em 7 dias. Então, até o versículo 31 do capítulo 1 fala de 6 dias. O capítulo 2, versículo 2 nos fala do sétimo dia. E só no sétimo dia termina a obra criadora de Deus. Na obra criadora de Deus nós temos a inclusão do descanso sabático, o descanso do sétimo dia, que Deus ordena ao ser humano. Tá certo? Então note que, por exemplo, esse bloco de texto, essa linha de argumentação, começa em Gênesis capítulo 1 e termina no capítulo 2, versículo 3. Note que a partir do versículo 4, Gênesis começa com outro assunto. Provavelmente foi Moisés que escreveu Gênesis, né? A partir do versículo 4, Gênesis já nos fala de um outro assunto. No capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, nós temos a criação de todas as coisas de uma maneira bem generalizada. No capítulo 2, versículo 4 em diante, nós temos a criação bem específica. O texto vai focar na criação do homem e da mulher, nas águas, nos rios que dividiam o Éden, o lugar paradisíaco, a ordem que Deus deu ao homem de comer todas as árvores do jardim, mas não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Note que já mudou a tônica. Capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, é um único sentido, é uma única temática, uma única linha de argumentação. Nos fala dos atos criadores de Deus na perspectiva geral. Deus cria todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Tudo é criado com muito bom, com muita qualidade, muita excelência dentro dos propósitos de Deus. Capítulo 2, versículo 4 até o versículo 16 é um outro texto, é uma outra linha de raciocínio. O texto diz que não havia caído água sobre a face da terra, que brotava uma neblina do solo para regar todas as coisas, que Deus dá ao homem uma ordem, que há limites de rios no jardim que está no Éden. Note que no versículo 18 em diante nós temos uma outra temática, fala especificamente agora da criação da mulher, mas antes de criar a mulher, Deus faz com que o homem note que
que sua vida sozinha é incompleta, traz os animais para o homem dar nomes a esses animais impares. Aí o homem nota que os animais estão impares e percebe que falta a sua complementar, aquela que lhe olha nos olhos e que comunga da mesma identidade de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Os animais, eles têm o sopro de vida, mas só o homem tem a imagem e semelhança de Deus. E o homem, ao notar os animais em pares, percebe que lhe falta aquela que tem condições de lhe olhar nos olhos, aquela que é sua complementar, aquela que foi criada também, assim como o homem, a imagem e semelhança de Deus. Então note que do verso 18 até o verso 25 do capítulo 2 nós temos outra temática. Nos mostra do homem percebendo que está só, Deus criando a mulher e trazendo ela para celebrar o primeiro casamento. Note que o capítulo 3 nos fala de uma única temática. Tudo aquilo que era bom, a criação de Deus, a criação da mulher, agora mudou com a conjunção adversativa mas. Todo o capítulo 1 e 2 só falam de coisas boas, os atos criacionais de Deus. Até a mulher foi criada por Deus e o casamento foi criado por Deus. Agora a conjunção adversativa, mas vai mudar a tônica. Mudou o assunto. Vai falar agora do diabo que penetra através da possessão de um animal nesse lugar maravilhoso criado por Deus. Acontece a tentação, homem e mulher cedem voluntariamente a essa tentação, ambos caem em pecado e o texto nos mostra as consequências do primeiro pecado. Ok? Note que nós temos o capítulo 4. O capítulo 4 mudou de assunto. Embora esteja relacionado ao capítulo 3, é um assunto diferente, é uma linha de raciocínio diferente. É um argumento que tem início, meio e fim, tem vida própria. Tá certo? Veja, capítulo 3 fala da queda do homem em pecado. Capítulo 4 nos mostra o primeiro homicídio na história. E o primeiro homicídio foi realizado de um irmão contra o outro irmão. Qual é o propósito de Gênesis 4? Nos mostrar o quanto os efeitos de Gênesis 3 foram devastadores para todo o ser humano. Não foi simplesmente o pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva agora contaminou toda a descendência que viria. E é um pecado que está na nossa veia, está no nosso DNA. É algo passado de geração em geração. Dois irmãos, criados numa família com muito amor, recebendo a mesma orientação, um deles se perdeu e se perdeu de uma intensidade tal que se amargurou tão profundamente com seu irmão a ponto de assassiná-lo. São as consequências devastadoras do pecado de Gênesis 3. Embora Gênesis 4 esteja relacionado com Gênesis 3, é uma outra linha de raciocínio. Adão e Eva coabitam, têm relação íntima, nascem dois filhos, esses filhos crescem, um se amargura com o outro, não ouve as recomendações de Deus, que se aproxima dele, e leva o seu irmão até um campo para ali matá-lo. Tá certo? Agora deixa eu mudar de texto aqui, sair de Gênesis para, por exemplo, o livro de Ruth. Meu propósito é mostrar que você não pode ficar preso a capítulos e versículos, mas a linhas de argumentação completa. Ruth já é mais fácil você seguir essa linha de capítulos e versículos, porque o capítulo 1 de Ruth nos mostra Noemi e seu marido Elimeleque saindo de Belém, indo morar na terra de Moabe. Lá os dois filhos se casam, morre Elimeleque, morrem seus dois filhos. Noemi precisa voltar para sua casa, ela vai despedir das noras, porque ela não tem condição nenhuma de dar filhos mais para essas noras, e ela está empobrecida. Uma das noras vai embora, que é órfã, a outra, que é Ruth, segue com Noemi. Termina o capítulo 1 com Noemi chegando na cidade de Belém, empobrecida, com grande possibilidade para mendicância e amargurada. Ela diz, olha, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Olha o que ela diz. Por que me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? O meu nome não é mais Noemi, agora vocês vão me chamar de Mara, amargurada. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Então assim termina o capítulo 1. Você tem uma linha de raciocínio com início, meio e fim. O desenvolvimento tem fome em Belém, Noemi, seu marido,
Elimeleque com seus 2 filhos vão para Moabe. Aí você tem que estudar nos dicionários o que significa Moabe. Uma terra cheia de idolatria, inimiga do povo de Deus. Deus havia dado ordens para seu povo não se misturar com os moabitas. Chegando em Moabe, acontece uma grande tragédia familiar. Morre Elimeleque, depois morrem os 2 filhos. Noemi agora está velha, viúva, empobrecida. A tragédia alcançou sua vida e ela precisa voltar para Belém. No caminho, ela despede suas noras, ela diz: vão embora. Orfa segue seu caminho. Noemi se apega à sua sogra, Ruth se apega à sua sogra Noemi e chega a Belém com ela. Assim termina o capítulo 1, com Noemi declarando em Belém: olha, meu nome não é mais Noemi, porque o nome na cultura judaica tem um significado muito forte. Meu nome agora é Mara, minha vida é uma vida de tristeza, de amargura e de dor. Aí começa o capítulo 2. Embora esteja relacionado ao capítulo 1 e a todo o livro de Ruth, tem uma sequência de raciocínio diferente, com início, meio e fim. No capítulo 2, chegou a época da colheita, Ruth vai para os campos. Existia uma lei na cultura dos judeus, que está lá no Pentateuco, descrita em Deuteronômio capítulo 26 até Deuteronômio capítulo, acho que 31, que diz respeito ao cuidado dos pobres. Eles não deviam fazer a colheita nas extremidades, deixar as extremidades para os pobres, e toda espiga que caísse no chão era para também ficar para os pobres. Ruth chega no contexto da colheita, empobrecida, e vai realizar a lei da rebusca, fazer a colheita para não morrer de fome. E aí, pela providência de Deus, aparece um parente deles, que é um resgatador, Boaz, que por ser um resgatador deveria se casar com alguma das mulheres da família de Elimeleque para suscitar descendência. Então o capítulo 2 termina com Boaz aparecendo de maneira providencial. A gente vê a providência misteriosa de Deus atuando o tempo todo. Boaz olha para Ruth, se interessa por ela e pede que a protejam, ninguém abuse dela sexualmente e deem a ela liberdade para fazer a colheita e se alimentar com fartura. No capítulo 3 nós temos uma outra temática acontecendo, uma outra linha de raciocínio. Ok? Noemi dá orientações para Ruth se mostrar a Boaz como uma mulher que ele deveria resgatar, ele deveria cumprir a lei do resgatador presente na cultura judaica. Ruth, de uma certa maneira, se oferece a Boaz, Boaz se encanta com ela e deseja se casar com ela. Termina o capítulo 3, começa o capítulo 4, uma nova linha de raciocínio com início, meio e fim. Boaz se casa com Ruth, os dois têm relações e o texto termina com a descendência de Ruth e Boaz. Eles têm um filho, esse filho é chamado de Obed, Obed tem um outro filho que é chamado de Jessé, Jessé tem um outro filho que é chamado de Davi. De Davi vem Jesus Cristo no futuro. Então note que em Ruth dá para a gente seguir essa linha de raciocínio, capítulo por capítulo. Deixa eu ir para uma outra sequência aqui para vocês. Vamos lá. Mateus, vamos lá, Evangelho segundo Mateus, ok? Capítulo 1. Nós temos do versículo 1 ao versículo 17 a genealogia de Jesus. Já é um bloco com início, meio e fim. Note que o versículo 18 do capítulo 1 de Mateus já mudou o assunto. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Vai descrever o nascimento de Jesus, terminando no versículo 25, com José sendo também notificado pelo anjo de que Maria realmente estava grávida do Espírito Santo. Mas o capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17, só descreve as genealogias de Jesus. O versículo 8 já fala do anúncio do nascimento de Jesus a Maria e a José. É outro assunto. Aí nós temos o capítulo 2, visita dos magos, versículo 1 até o versículo 12. Tá certo? Eu colocaria na visita dos magos até o versículo 15, porque tendo eles partido, note que depois que o anjo aparece, dizendo que eles têm que fugir, está relacionado aos versos anteriores, com Herodes, que foi visitado pelos magos e disse que o Salvador nasceu. Aí nós temos a pregação de João Batista, capítulo 3 de Mateus. Note bem, é um texto à parte. Naqueles dias, mudou de assunto. Antes falava da matança. Herodes matando as crianças, com medo de Jesus se tornar um novo rei e substituí-lo.
Aí mudou de assunto. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos. Aí o texto segue falando de toda a pregação de João Batista, que vai até o versículo 12. Olha aqui, ó, eu vos batizo com água para arrependimento. Ainda é João falando. Então, note que essa expressão aqui em negrito, perdão, eu apertei aqui sem querer. Essa expressão aqui em negrito, ó, João dá testemunho de Jesus. Essas expressões de negrito, a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, não estão presentes na Bíblia original. Também foram acrescentadas nos últimos séculos, nos 2, 3 últimos séculos, justamente para nos ajudar a entender, mas às vezes atrapalha. Você pode notar que o verso 11 e o verso 12 ainda estão relacionados à pregação de João Batista. Mas eles fizeram a separação aqui do verso 10 para o verso 11. Olha só o verso 10. Olha a pregação de João Batista a partir do verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha o que João Batista segue dizendo. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Note que a pregação de João Batista continua. Então, se você interrompe a linha de raciocínio usando esses recursos aqui, ó, esses parágrafos, essas expressões em negrito, atrapalha a interpretação. Então, é importante você estabelecer linhas de argumentação com início, meio e fim. Na medida em que você for lendo o texto bíblico, quando o assunto mudar, novas palavras surgirão, uma nova linha de raciocínio será trazida. Na medida em que a sua mente for ficando educada para ler as Escrituras, você vai perceber essas mudanças de maneira mais natural. Tá certo? Olha só o versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. Mudou o assunto. Antes só falava da pregação de João Batista. Agora nos fala do batismo de Jesus. Mudou o foco de João Batista para o batizado de Jesus. Depois que Jesus é batizado, o assunto mudou. A seguir, é depois desse assunto, depois desse acontecimento, depois do batismo de Jesus, ele é levado pelo Espírito para ser tentado. Aqui você tem um outro bloco de ensinamento, do verso 1 do capítulo 4 até o versículo 11, que é quando termina as tentações de Jesus. Você tem um outro bloco de ensino, do versículo 13 até o versículo 17 do capítulo 3, que é o batismo de Jesus. Você tem um outro bloco de ensino, do versículo 12 até o versículo 17 do capítulo 4 de Mateus. Porque aqui Jesus volta para Galileia, começa a pregar que o reino de Deus está próximo e depois ele chama os primeiros discípulos. Aí você tem o capítulo 5, o Sermão da Montanha. Você tem um bloco de ensinos do versículo 1 até o versículo 12, que é repetido pela mesma expressão, ó, bem-aventurados. Essa expressão aparece, olha aqui, eu vou marcar só para vocês perceberem, eu vou destacar aqui de azul, bem-aventurados. Olha só, bem-aventurados. Mais uma vez, bem-aventurados. Deixa eu destacar aqui para vocês perceberem. De amarelo, acho que é mais bonitinho, né? Olha só, bem-aventurados. Eu não vou marcar todos para não tomar tempo, ó. Bem-aventurados aqui de novo. Bem-aventurados aqui de novo. 7 vezes aparece a expressão bem-aventurados. Note no versículo 13, vós sois o sal da terra. Note no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não aparece mais bem-aventurado, mudou a linha de raciocínio. Do versículo 1 ao versículo 12, Jesus olha para as multidões e aqueles que crerão nele e já creram nele e diz, vocês são mais que felizes. Os que têm fome e sede de justiça, os que são humildes e por aí vai. É uma linha de raciocínio. Agora olha só, aqui nós temos os discípulos, o sal da terra, lembrando que essa expressão não está na Bíblia original. Os discípulos, a luz do mundo, essa expressão não está na Bíblia original. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir, não está na Bíblia original. Então não leiam as Escrituras tentando dividir sua leitura em capítulos, versículos e através dessas expressões. Note, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Está no mesmo bloco de ensinamento de Jesus.
Então, se você fosse escolher um texto com início, meio e fim, deveria começar em Mateus capítulo 5, versículo 13 e terminar em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Assim brilhe. Jesus está concluindo sua linha de raciocínio. Tá certo? Vamos lá, aqui a seção do... Deixa eu ver um outro livro bíblico para facilitar aqui o entendimento, para ficar mais claro ainda. Livro de Atos, pode ser? Atos dos Apóstolos. Aqui nós temos aqui a descida do Espírito Santo no capítulo 2, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Os discípulos estão reunidos, de repente desce o Espírito Santo, do versículo 5 ao versículo 13. Está relacionado ao versículo 1 até o versículo 4. Então o dom de línguas não pode servir como parâmetro para a gente parar de ler. Esquece isso aqui. Então, versículo 1 até o versículo 4. Fala que os discípulos estão reunidos em Jerusalém na festividade do Pentecostes. E nessa festa do Pentecostes, se você estuda no dicionário bíblico, se reúne mais de 200 mil pessoas em Jerusalém no primeiro século. E vem judeu de tudo quanto é lugar por esse dia. Aí o Espírito Santo desce. Depois que o Espírito Santo desce, as pessoas se aproximam daquele lugar, que ficam sabendo do burburinho, e dizem, olha, eu acho que esses discípulos estão bêbados. E aí nós temos no verso 14 até o versículo 36 o discurso de Pedro, dizendo, nós não estamos bêbados, agora são 9 da manhã, o que está acontecendo aqui é o cumprimento de todas as profecias através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vocês mataram o Messias prometido, o ungido de Deus. O que está acontecendo é que ele enviou o prometido, que é o seu Espírito Santo. Quando as pessoas ouvem a pregação de Pedro, elas ficam constrangidas, são movidas pelo Espírito Santo, se arrependem, e o versículo 37 até o versículo 41 nos mostra que daquela pregação de Pedro nós temos 3.000 batismos, 3.000 conversões num único dia. Aqui termina o assunto, que começa no versículo 1. Então, se você fosse estudar Atos capítulo 2, você começaria no versículo 1 e terminaria no versículo 41. Versículo 1 a 4. Nos dias que os discípulos estavam reunidos no dia da festa de Pentecostes. Versículo 5 a 13. Nos dias que o Espírito Santo desce. Judeus de 14 nações diferentes vão para onde os discípulos estão e alguns céticos dizem que eles estão embriagados. Atos capítulo 14 até Atos capítulo 2, verso 14 até o versículo 36, nos mostra o discurso de Pedro diante daquela fala tão acusatória de que eles estavam bêbados, né? E depois do discurso de Pedro nós temos o resultado, a conclusão natural, que é o arrependimento e o batismo de 3.000 pessoas. E você pode, se quiser, anexar o verso 42 até o verso 47. Eu prefiro separar. Porque o verso 42 e 47 vai dizer como vivia essa igreja dos recém-convertidos. O assunto, embora esteja ligado aos versos anteriores, é um assunto diferente. É como essa igreja que cresceu, agora se organizou no dia a dia, como eles viviam essa experiência da fé cristã. Tá certo? Então, o importante é vocês entenderem que é necessário dividir o bloco de ensino bíblico em linhas de raciocínio que contemplem início, meio e fim. Não considerem capítulos e versículos como fundamentais para vocês delimitarem quantidade de versículos, tá certo? E não considerem essas expressões em negrito que estão presentes em nossa Bíblia. Tanto elas quanto capítulos e versículos foram postas para nos ajudar, mas algumas vezes atrapalham. Então a gente vai delimitar o tamanho do texto bíblico, que pode ser 2, 3 versículos, ou pode ser 7, ou pode ser 10, ou pode ser um capítulo todo, ou até um pouco mais de um capítulo, dependendo da linha de raciocínio. Fala do mesmo assunto e tem um bloco de ensinos com início, meio e fim, de onde dá para a gente tirar o sentido original do texto. Tá certo, queridos? Qualquer dúvida, estou à disposição. Deus os abençoe e até domingo.